Tudo bom, galera? Eu e o professor Rodrigo aqui mais uma vez para apresentar mais um exercício para vocês. Na verdade, esse exercício que a gente vai falar hoje, ele não está, na verdade, diretamente ligado às fases de treinamento. Ele não se encontra na ficha de treinamento da BPRO, porém é um exercício que nos nossos cursos a gente sempre fala, quando a gente vai falar sobre a dominância de joelho, que são os agachamentos, porque é importante, porque é uma questão de conceito, de entender o agachamento e por que ou o que as pessoas que vêm treinar aqui conosco na BPRO, o que a gente realmente quer com elas. O agachamento para nós é o movimento mais básico, mais importante que existe. Tanto é que qualquer pessoa que começa o trabalho conosco, a primeira coisa que a gente pede para elas é que elas agachem. A gente coloca um banco, uma caixa baixa, onde essa pessoa senta e levanta, para a gente começar a entender algumas questões de padrões de movimento dela, de funções articulares e assim começar as correções. Então, para nós, é o movimento mais básico. A pergunta sempre que a gente faz é, por que as pessoas agacham dentro das academias? É óbvio que a gente sabe que dentro da normalidade das academias de fitness, um dos grandes objetivos das pessoas não está voltada para o movimento, não está voltada para melhorar uma condição de agachamento, de poder agachar com muita carga com qualidade ou poder chegar em casa e pegar algo com qualidade, botar em cima do armário. Enfim, para muita pessoa isso é papo furado. Porém, para nós não é. E o que as pessoas normalmente buscam é músculo, elas querem trabalho mais de quadríceps, querem buscar mais glúteo e tal. É óbvio que todo mundo quer isso, é óbvio que todas as mulheres, principalmente que estão aqui, desejam isso, homens também, só que antes disso a gente precisa de algumas coisas. E o que a gente vai falar é sobre isso. O agachamento, deixa eu só tirar aqui, Rodrigo. O agachamento, inicialmente, se eu pedir para o Rodrigo agachar, ele vai fazer um agachamento básico. Agachou. Isso é um dominante de joelho, angulação tronco, angulação tíbia, igual. Se eu pedir para o Rodrigo agachar agora, sem inclinar o tronco dele à frente, que é o que as pessoas vão fazer quando elas pegam uma coisa no chão, ninguém pega alguma coisa no chão, tenta agachar com o tronco reto. Não existe, não é natural, ela não vai conseguir agachar. Então é necessário essas angulações, ela é de fato natural. Então não adianta a gente tentar tirar isso. Então muitos profissionais hoje usam a bola. Nós temos a bola feijão, que ela facilita para algumas coisas, enfim. E é dessa forma que, se nós olharmos normalmente nas academias, as pessoas fazem. Os pés vão à frente e elas agacham. Ok? Normal, natural, mais uma vez. Ok. Se eu olhar, desce, Rodrigo. Fica um pouquinho aí. Se eu olhar nessa forma, ele não tem dorsiflexão. Essa angulação que ele está todo em 90 graus, ela não é real, pensando em movimento. Ela não é assim que ele agacha. Não é assim que ele agacha quando ele põe uma barra nas costas, não é. E se eu penso para uma pessoa que está iniciando e o meu objetivo é ensinar ela a agachar, eu não posso pensar dessa forma, porque eu não estou ensinando um padrão motor. Eu estou ensinando, eu estou mostrando para ela que ela vai trabalhar mais aqui ou mais em outro lugar. Sobe, relaxa. Porém, se o nosso objetivo como educadores é ensinar as pessoas a se movimentar melhor, então eu preciso que ela faça isso da forma correta. Mais uma vez, Rodrigo, da forma... Isso, aí. Agacha. Se nós olharmos aqui e tentar transferir isso lá para a academia tradicional e eu lembrar aonde que elas fazem isso, se não for na bola, eu vou lembrar lá da máquina de agachamento, da barra guiada, aonde ela está com uma barra nas costas, faz como se estivesse segurando a barra, Rodrigo. E é assim que ela fica. Ela agacha. Os pés podem estar mais aberto, mais fechado, enfim, várias opções. Mas essa é a posição que ela vai fazer o movimento. Para pegar um pouco mais de quadríceps, adutor, enfim, outro papo. O que nós queremos é, como eu falei, ensinar a agachar. Então, um teste que a gente faz, uma brincadeira, é os pés vão à frente, ele vai agachar. E eu vou dizer para ele, eu vou tirar a bola daqui. Eu vou dizer, eu vou tirar. Se eu for tirar a bola daqui, é óbvio que ele vai cair, porque ele está todo apoiado nela. Então eu vou pedir para ele se ajustar de uma forma que ele não caia e eu tire a bola. E ele vai aproximando os pés. Automaticamente, quando ele aproxima os pés, ele cai numa posição real, que é em pé, aonde ele sai quando ele vai agachar. Então, nessa posição real, quando ele começar a agachar, ele vai começar a gerar dorse, o tronco dele vai inclinar e ele vai cair num agachamento. É óbvio
que o Rodrigo aqui ele sabe agachar. E as pessoas não vão fazer isso de primeira. Então ele vai fazer um pouco mais real. O pé vai ficar um pouquinho mais para frente. Isso. Ele vai agachar, vai ter uma leve inclinação do tronco. Isso. Só que ainda ele está apoiado na bola. Se eu tirar a bola daqui, ele cai. Então eu vou começar a ajustar isso mais. Eu vou pedir para ele, te ajusta, eu vou tirar a bola. E ele vai aproximando mais os pés. Quanto mais ele aproxima os pés, mais ele gera dorsiflexão. Se eu for tirar, pode descer, Rodrigo. Se eu for tirar a bola daqui, quando eu for tirar e vocês olharem lá para o tornozelo dele, ele vai mudar o centro de gravidade dele para frente, ele ajustou mais, ele mudou o centro de gravidade à frente, te apoia na bola de novo, e ele estava assim, para trás. Agora, quando eu for tirar, ele vai mudar o centro de gravidade dele para frente, ele vai pesar para frente. E assim eu vou ensinar meu aluno a agachar. Então, sobe. Então, se nós formos utilizar essa ferramenta como agachamento, a gente vai pedir para o aluno se posicionar, ele vai fazer isso e eu vou ensinar para ele os ângulos de agachamento. Então, ele vai descer, o quadril dele vai começar a ir para trás, o joelho dele vai começar a ir para frente, vai gerar uma dorsiflexão, ele vai abrir o peito, a mão vai ajudar a se equilibrar e aos poucos, mesmo que ele esteja apoiado, não tem problema, sobe, pode fazer o agachamento e manter apoiado, Rodrigão, só que manter isso. Ele está apoiado na bola, só que ele está nos ângulos corretos de agachamento e ele está apoiado, então não tem problema. O problema não é o apoiar para deixar fácil, é como apoiar. Então dessa forma, quando ele faz mais uma vez, aí, segura, e eu for tirar a bola, ele vai simplesmente se ajustar, mudar o centro de gravidade, ok. Eu não preciso mais dessa ferramenta para ensinar ele a agachar. Agora sobe e desce, agacha. Ele aprendeu a agachar. Então, se nós utilizarmos a bola como simplesmente um apoio para a pessoa flexionar o joelho, subir e descer, tem um objetivo. Nós não pensamos nesse objetivo, nós pensamos no objetivo de ensinar a pessoa a agachar. Então, se a gente está ensinando ela a agachar, a gente desde o início vai bater nessa tecla sempre das angulações. Tornozelo, joelho, quadril, manutenção lombar e tudo que a gente vem falando sempre, todos os padrões de agachamento que a gente está falando, ok? Não é um exercício que a gente coloca nas fases, porém é um exercício educativo, corretivo para o agachamento. Que aí sim a gente pode usar para qualquer aluno, em qualquer faixa etária, em qualquer situação física, sem problema algum. Ok? Valeu!